Muito bom dia! Tá começando mais um Morning Call da Liberta, o seu primeira hora, onde a gente comenta um pouquinho sobre os panoramas do mercado para o dia atual, hoje, dia 14 de dezembro de 2022, dia ensolarado em Porto Alegre, afinal de contas, ficamos em Porto Alegre, aqui no Iguatemi. E comigo, do meu lado, Felipe Nogueira, nosso assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Você que é quase um convidado fixo aqui. Não deixem de dar o joinha, colocar os Um comentários, joinha, isso. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e divulguem os comentários. aproveite aí nossos diversos conteúdos, almoço grátis, outros vídeos que a gente tem feito por aí, cortes do almoço grátis, enfim, tem vários conteúdos bacanas. Pode falar. Por falar nisso, o pessoal que é cliente da Liberta, amanhã a gente, às 19 horas, tem o nosso call semanal de cenários, tá? Com o Leandro Ruschel, com o Stormer, com o Ures. Os E nossos experts aqui da quem tiver em casa. Porto Alegre pode vir aqui no Shopping Guatemi. Vai ter o evento presencialmente, só avisa antes o assessor para poder colocar na lista o nome. Perfeito, tá dado o convite. Bacana. Bom, vamos começar falando de Estados Unidos, porque hoje é dia de decisão de política monetária. Hoje o Fed, então, vai finalmente dar aí, provavelmente, sua alta de 0,50 da taxa de juros por lá, tá? Ontem a gente teve dados do CPI saindo às 10h30 da manhã, como bem a gente comentou aqui no programa, que era o dado mais importante da semana. Ele veio bem abaixo do esperado, tá? Era esperado, se eu não me engano, 0,3, ele veio em 0,1. Então, aí, mais um indício de que sim, hoje o ritmo vai ser reduzido, e o Fed vai apenas dar aí uma alta de 0,50, tá? Bom, com os Estados Unidos, ontem, S&P 500 fechou em alta de 0,30%, Nasdaq fechou em alta de 1,01% e Dow Jones fechou em alta de 0,73%. Antes da gente sair de Estados Unidos, quer fazer algum comentário? Algum breve comentário? Não, hoje eu vou ser breve, né? Minha mãe me chamou a atenção, a Thay sabe disso. É, só uma curiosidade, né? Nos Estados Unidos a taxa de juros ela funciona em banda. Então a banda vai ficar oscilando entre 4,25 e 4,50. Então Perfeito. provavelmente, É um intervalo, né? provavelmente a gente pode ter um ou dois aumentos mais à frente. Se forem dois, provavelmente na casa de 0,25. Se for mais um em 0,5, e a gente chega nos 5%. Então tá bem ali o que a gente vem falando ali com os clientes, de que eventualmente a gente ainda está aproveitando essa parte de investimentos lá fora, né? O dólar, depois dessa decisão, ele despencou o mundo afora, não aconteceu isso no Brasil, porque o Brasil Tem os seus problemas tem locais, os seus problemas locais, né? E até que bem momento também os específicos. estrangeiros vão continuar comprados no início apostando nisso, né? E é uma coisa que eu falo, eu vejo os comentários ali, é, a gente tem que ter uma noção do que é o mercado, né? O mercado é formado por estrangeiros, por institucionais, por pessoas físicas, são várias pessoas, então não tem essa de que o mercado apoiou um, o mercado apoiou outro. Foram feitas pesquisas, eu acho que, enfim, para entender qual era o sentimento do mercado. De fato, aparentemente a gente teve essa confirmação. E o que importa de fato é o que a gente vai fazer a partir dessa movimentação do mercado. O mercado não está nem aí porque a gente acha. Então eu vejo algumas críticas assim, faz o L, não sei o que, Faria Lima. Tá, você está dolarizando o teu patrimônio? Porque tem muita gente que tá. Eu tive na equipe ali uma saída recorde de dólares de pessoa física. Eu nunca tinha visto uma pessoa física tirou 103, 104 milhões, né, em um dia, né? Então, tem que saber se a gente está diversificando o investimento. Tem que saber se, de repente, a pessoa fez uma put spread de BOVA 11, né, se começou a operar vendido. É, Calma que a gente também já vai entrar é, no, mas estratégia, enfim, na pauta doméstica pra gente é que a comentar aí, parte mas dolarizada, a parte internacional. tá bom. Bom, vamos falar de Europa, já vamos pular pra Europa, vamos comentar aqui que as bolsas lá estão operando em baixa, tá? À espera das decisões de juros da zona do euro e do Reino Unido, tá bom?
Então, outra coisa, a inflação segue preocupando por lá. Ontem eu acho que tu tinha comentado sobre a inflação da Alemanha, acho que foi ontem, certo? Da Alemanha, né? E agora a gente teve o Reino Unido, né? No continente europeu como um todo, está tudo acima de 10%. A gente tem uma perspectiva aí de crescimento de taxas ali também de 50 pontos base, né? De 0,5%. E aí o mercado ele reage negativamente, né? Nos Estados Unidos a gente teve uma notícia boa sobre a inflação, então o pessoal já começa a achar que está perto de um topo de subida de taxa de juros. Na Europa não. A gente até teve alguma inflação arrefecendo ontem, mas a inflação do Reino Unido não. E aí com isso a gente não sabe aonde que vai parar esse teto máximo de subida de taxa de juros. Aí lembrando, né? Sobe taxas de juros para quê? Para tirar dinheiro de circulação, desestimula a indústria, o empresário vai pensar, por que eu vou tomar risco se eu não vou conseguir vender, né? Tá caro produzir, se eu posso de repente colocar numa renda fixa mais tranquila. E aí isso gera um outro problema, que é a geração de empregos. Vai gerar menos empregos, então a gente está falando de uma recessão. E a Europa é importante por quê? Eles são clientes da China e China são os nossos clientes, né? Então é uma cadeia global aí que o Brasil não é uma ilha, a gente está cavando o nosso próprio buraco, né? Mas também os nossos clientes lá fora estão com vários problemas. Então 2023 assim bem desafiador, eu acho. Ok, tão pessimista. Não, o Bitcoin está subindo, o Bitcoin 5,92 de alta, Aí, ó, o pessoal 17.823. que compra cripto, opera cripto, tá aí, ó. Exatamente, né? Cara, a bolsa tem oportunidade para todos os lados, todo dia. Por sinal, a gente tem uma especialista aqui em cripto. Eu vou fazer ela aparecer aqui, dar as caras aqui pra comentar um pouquinho sobre o cenário cripto com mais A aí Bruna, quem? profundidade. Não, nosso especialista ali do marketing. Tá. E hoje às 19 horas tem Bruna com a Ari. Bruna com a Ari, boa. Às 19 horas na plataforma da Liberta também. Boa, boa, boa. Vocês não podem perder. As duas são muito feras. É. Inclusive a Ari e a Bruna já passaram por aqui. Bruna é fera literalmente, que ela escreve Magá também. Ai. Bom, Ásia fecharam aí majoritariamente em alta, tá? A gente teve Japão fechando em alta de 0,75%, China fechando em queda de 0,02%, quase estável aí, e Hong Kong fechando em alta de 0,39%. Minha voz falhou. Vamos entrar já em Brasil? Nossa. Tá. Eu pensei que ia ser breve hoje. Vamos entrar em Brasil. Vamos comentar que ontem a bolsa fechou aí com uma queda expressiva de 1,71%. A gente teve finalmente o nome do mercadante sendo confirmado para o BNDES. Durante um discurso, eu diria, do Lula, criticando privatizações, enfim, e no meio dessa crítica ele já colocou o nome do mercadante e disse: se o mercado está aí receoso, está com medo, não sei o quê, e está com desse meu nome, então agora eu falo que é o mercadante, ele tá certo para o BNDES, enfim. A gente teve essa confirmação ontem, obviamente o mercado não gostou, a gente tinha comentado aqui um pouquinho do que isso poderia significar, né, para a economia. E importante aqui a gente destacar que essa nomeação, então, ela vai contra a lei das estatais, que visa evitar a nomeação de aliados políticos que atuaram em campanhas para cargos estatais, né? Só que o Congresso, ele já iniciou aí uma mobilização para flexibilizar a lei, reduzindo de 36 meses para 30 dias esse período de quarentena, esse período que a pessoa precisaria ficar, não atuar de fato em uma estatal, né? Gente, de 36 meses para 30 dias, parece piada. E tudo isso foi feito ontem na calada da noite, assim, quase 11 da noite. E agora foi aprovado, então, no Congresso, né? E já foi aprovado na Câmara, e então vai ser votado no Senado. Tá. Quer que eu faça? Acho que essa é, eu vou, assim, eu a vou me pauta lembrar. que vai nortear o mercado no dia de hoje, sendo bem sincero, tu concorda? Sim, sim. Quando a gente pensa em pauta doméstica para hoje,
Isso ainda vai continuar repercutindo. Tá. Continuar não, porque foi feito 11 da noite de ontem, né? Detalhe, mas enfim, esse movimento. Ontem a gente falou que talvez o PT fosse soltar essas notícias de retrocesso, né? Até a virada do ano, para talvez marcar uma bolsa muito baixa, com dólar alto, e aí depois de 4 anos eles voltarem e falaram, a bolsa subiu 45%, o dólar caiu 30%, alguma coisa nesse sentido. Ou pode ser que de fato dilmou o negócio e vai desandar. Quando eu vejo uma notícia dessa sobre o Congresso, eu me lembro, eu fiz direito, né, na Federal. E aí eu tive aula com o professor Ramayana, promotor de justiça, muito querido, Ramayana. Ele era filho de uma atriz da Globo até. E aí ele falava o seguinte, no Congresso a gente tem um tal de coeficiente eleitoral ali, que você tem os 513 deputados, não vou me lembrar, e de fato a população escolhe 28. Os outros são escolhidos entre eles, né? O partido vai colocando ali os congressistas. Então, assim, existe um grande acordo até pela perpetuidade de certos nomes, né, até que eles alcancem a aposentadoria e de repente eles vão mudar para outro cargo, dão espaço para algum outro, que aí vão conseguir a aposentadoria, enfim. O que a gente vê é isso, a gente não tem um... O que eu quero falar com isso, né? Os congressistas, de fato, eles não estão muito aí para a vontade popular, porque eles têm mais uma fidelidade com o partido, que é, no final das contas, quem coloca eles nos cargos. Né? E aí a gente teve essa movimentação. A gente teve mais coisa ontem também, tá? Umas até positivas, tá? O Haddad, ele confirmou ali o Gabriel Dois nomes, Galípola né? De dois economistas ali para a equipe dele. como secretário-geral, tá? E o Bernardo Apai, ou Api, acho que é Api, para cuidar da reforma tributária. O Gabriel, ele foi do Banco Fator de 2017 a 2021, inclusive estava dando aula na Federal do Rio de Janeiro, né? Foi secretário estadual ali da economia do José Serra. Seria um cara para fazer mais a interligação entre o pessoal, a ala radical ali de esquerda do Haddad e mais ou menos o que o Congresso e as instituições financeiras, né, os empresários, o que eles precisam. E o outro vai ser o José Bernardi, ele é bastante experiente, tem 60 anos e tudo. Ele vai cuidar da parte da reforma tributária. O que a gente está esperando aí de reforma tributária? Tributação sobre herança de 50%. Você que de repente não tem um planejamento patrimonial, a gente tem isso gratuitamente para os nossos clientes da Liberta, tá? Desde qual instrumento que a gente vai usar, se vai ser uma previdência, um VGBL, né? Se a gente vai constituir uma offshore, se a gente vai ter uma holding familiar, enfim, depende de cada caso. Esse estudo inicial ele é gratuito, esse planejamento inicial é gratuito para os nossos clientes, acho que vale a pena. A gente tem também, o STF ele continua sobre o julgamento do orçamento secreto, que a gente vem falando aqui. Então, muito talvez dessa troca daí do Congresso sinalizando, beleza, eu vou flexibilizar aqui. Antes eu precisava de alguém com experiência de mercado, com 36 meses, né, sem vínculo político, para ter alguma coisa partidária, que eram aqueles freios que a gente tinha. De fato, esses freios vão sair, tá? O Brasil vai voltar a ser aquela Brasil da politicagem ali, das indicações negociadas. E aí talvez o STF venha, né, a reconhecer a possibilidade do orçamento secreto, porque o Centrão ele diz que eles não vão aprovar as mudanças legislativas que o PT quiser, só com base na troca de ministérios. E aí o PT deve chegar a 40 ministérios, eles vão querer também a definição de parte do orçamento federal. Depois tem notícias corporativas que a gente pode falar ali, né? Pode Vai entrar? comentar? Pode ser. A gente tem a Vale, tá? Aqui, Anunciou juros sobre capital próprio de 1,309 bi, tá? E vai ser com base em 30 de setembro de 2022, quem estava posicionado, Datacom, né? A VEG também anunciou ali um pagamento de 228 milhões em juros sobre capital próprio na JCP, que vai ser pago em 15 de março de 2023 e a Datacom dia 16/12. Então dá tempo ainda de pegar quem quiser esses juros sobre capital próprio da VEG. Tá?
E para pressão inflacionária, o STF, que a gente também tinha comentado ontem, eles vão julgar a questão do ICMS. Provavelmente a gente deve, o STF, que está seguindo ali as orientações do PT, basicamente, né? Os governadores estão pedindo a volta do ICMS como era, provavelmente a gente vai ter isso daí, e com isso gera uma pressão inflacionária, tá? Então os preços também devem subir aí por parte da volta ali do ICMS mais caro. Para a agenda econômica de hoje, a gente traz aí o BCBR de outubro, que sai agora às 9 da manhã. Que é a prévia do PIB. Exatamente. A gente tem, como bem falado aqui, decisão de política monetária nos Estados Unidos, às 4 horas da tarde. E à noite a gente tem aí dados relevantes, eu diria, da China, que vai divulgar os dados de produção industrial e vendas no varejo. Isso vai repercutir no pregão nessa madrugada por lá. Acho que ficamos por aqui. Pois é. Acho que a gente anda terminando este programa com um tom muito pessimista também. Não, vamos falar de coisas boas. Com um tom muito pessimista. Não, eu pensei uma coisa que boa. seria A gente bom, tem que ver o porque copo cheio. O Brasil tá fora da Copa. É. Isso era algo que a gente tava usando como nossa, olha, gente. Mas Notícia positiva aqui. Mas a gente pode ter uma visão positiva sobre isso. Imagina se a gente tivesse no lugar da Croácia. A gente teria perdido 3-0 provavelmente da Argentina. Tem o lado positivo da história. E se fosse o Brasil no lugar da Croácia? Exatamente. O lado negativo, pô, a gente saiu da Copa, beleza. Lado positivo, a gente poderia estar no lugar da Croácia. Tá, eu gostei. Eu vou agora ter uma tocar visão meu positiva. dia. Eu vou tocar meu dia pensando nisso, então. A gente tem um argentino que trabalha com a gente que ficou feliz. Olha só. Bom, vamos ficando por aqui. Até amanhã. E é isso aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada.